Tá. Hoje, nossa aula teremos sobre a simulação de Monte Carlo. Seria uma técnica estatística que usa variáveis como a incerteza e a variabilidade para modelos matemáticos e também sistemas complexos. Pode ser usada tanto em finanças, na física, na engenharia e até mesmo em ciências sociais, como na gerência e em administração. A simulação tem esse nome por causa de um cassino famoso de Mônaco, chamado Monte Carlo, devido à natureza do jogo do azar também. Assim, assunto é assim, na vida real, na direita. Existe faz bastante, faz pelo menos mais de 100 anos, pelo menos. Essa técnica foi criada por dois matemáticos da Segunda Guerra Mundial, o Stanislaw Ulam e o Jovan Neumann, quando tu trabalhava no Projeto Manhattan, que era para construir a bomba atômica. Seria usada na Segunda Guerra Mundial. O, o, o Stanislav, esse cara aqui na direita, ele se inspirou para fazer isso por causa de um tio que era passador, inclusive. Inicialmente, eles começaram a explorar essas simulações como computacionais, enquanto estavam tentando entender como funcionavam as partículas e se comportavam em uma reação nuclear. Com isso, com o tempo, com também a criação dos primeiros computadores, e depois de outros computadores mais sofisticados como o da IBM, se transformou em um método mais genérico para modelar problemas probabilísticos. Ele funcionando assim, a simulação de Monte Carlo, ela funciona da seguinte maneira. Você usa uma amostragem aleatória para estimar soluções para problemas complexos. Mais ou menos assim, define um modelo matemático para o problema. Por exemplo, aqui está usando o método de expressão normal, e também existe uma equação para isso. Gerar números aleatórios que representam as variáveis de entrada e certa, e com o comportamento estocástico. Não vou me aprofundar do que seria estocástico. Quer dizer, estocástico pode ser sinônimo de incerteza, talvez. Pode ser. Depois disso, podemos executar simulações repetidamente. No nosso caso, vamos fazer 1.000 simulações. Também pode ser milhões, bilhões até. E analisar os resultados como a média e a distribuição de resultados, como também os percentis e as probabilidades. Por exemplo, na aula de hoje, nós teremos para como calcular a rentabilidade de um investimento ou de uma carteira de ações, podendo simular várias vezes os possíveis retornos dessa carteira, com diferentes suposições, dependendo da composição da carteira e outros fatores externos, como taxa de juros, inflação e além de outros fatores. Essa simulação pode ser aplicada em várias áreas, como já é dito anteriormente, como em finanças, que é o nosso caso aqui, para modelar e prever riscos em investimentos, engenharia para variação de sistemas complexos, outras ciências para estudar fenômenos físicos ou também mecânica dos fluidos também, é bastante usado também. Quer dizer, pode ser usado também, como também foram usados na própria bomba atômica também. Além disso, em humanas, em ciências humanas, para gestão e tomada de decisões e previsão de demandas em mercados. Com isso, essa simulação foi criada para lidar com incertezas e modelos matemáticos e fornecer de maneira mais prática e visual, como no caso aqui, que é uma simulação de pi, para analisar e prever resultados. Na aula de hoje, nós teremos
Até que poucas bibliotecas, no caso, nós usaremos o NumPy, o Matplotlib, o Datetime para fazer a transição final, o YParts para baixar os dados, e o NumPy. Nós portaremos algumas funções mais especiais. Colocaremos no LA. Usaremos as seguintes ações: a Apple, a Microsoft, a Google, a Amazon e a Meta. Olha isso. Todas dos EUA. Além disso, nós teremos uma data. Acharemos atos. Humano. Ah, tá, isso aqui é projeção. Ok. Tá bom. Com isso, nós faremos baixaremos dados do último ano, que é o caso aqui. E além disso, baixaremos somente o, o fechamento do mercado da bolsa, dos preços dessas ações. Com isso, nós pegaremos as variações em porcentagem e tiraremos os valores números, calcularemos a média dos retornos para cada ação, pelo a função min, criaremos uma matriz de covariância para saber quanto uma ação pode covariar com a outra. Também iremos atribuir pesos iguais para cada uma dessas ações, usando isso aqui, ó. Ou isso aqui. Também o número de numerações vai ser. Nós iremos com o link. Vai dar 5 no caso. Com isso, nós podemos ajustar aqui quantas das simulações nós podemos fazer. Também dizer aqui quantos anos serão. Vou botar 3 aqui. E também o capital inicial de US$ 100.000. Porque a ação é em dólares, né? Tá. Agora, as seguintes funções que nós devemos usar. Primeiro, nós vamos usar o NumPy e também o min com eixo 0. Que é isso? No, no caso aqui, nós iremos calcular os retornos médios para cada ação e criando uma matriz de retorno médio para os anos projetados. Que no caso é esse aqui. E o eixo 0, esse axis 0, ele vai indicar qual é a média, que é a média calculada ao longo das linhas, ou seja, para cada ação da matriz de retornos. O resultado é um array, onde cada elemento representa o retorno médio de uma ação ao longo do período analisado. Coisa bem longa mesmo. Mas não precisam se preocupar com isso, só com o resultado mesmo. Também usaremos o toNumPy, que é para o NumPy, onde nós mudaremos de um objeto do tipo series para um array do NumPy. Com isso, vai acabar criando. Como é que se fala? Uma matriz, no caso. Vai criar uma matriz. Uma espécie disso, no caso. Também nós criaremos uma matriz de retorno médio para os anos projetados. Onde cada linha vai representar um ano e cada coluna vai representar uma ação. Agora, a seguinte função especial que nós pegamos aqui, ó, do Leinaud, que é a seguinte. Usaremos a função de Cholesky. Não é isso aqui, não é. Não é outro cara. Que vai ser usada para decompor a matriz de covariância em uma matriz triangular inferior L. E será usada para tirar retornos sintéticos que preservam as correlações, no caso. Isso aqui vai servir para transformar uma matriz de covariância para uma forma que pode ser usada em ativos financeiros, permitindo que as correlações entre os ativos sejam mantidas, no caso. O NP.0 vai ser usado para criar uma matriz zero, ou seja,
vai criar uma matriz nula na prática. E com isso, vai dizer o número de linhas e o número de simulações. Vai dizer o ano, quer dizer, o ano de números projetados, de anos projetados, vai ser o número de linhas aqui, e o número de simulações vai ser o número de colunas, no caso. E coluna da matriz vai, cada coluna da matriz vai representar uma simulação diferente, ou seja, vai ter aqui nessa linha, vai ter uma simulação, lembrando que a simulação quer dizer, que o ano projetado é N, no caso, ou seja, uma simulação aqui, outra simulação aqui, e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. Também criaremos outra para um montante final. Usaremos para harmonizar nossos dados todos aqui. Com isso, botaremos uma função loop for, usada para realizar as 10.000 simulações. A gente colocou aqui em cima, como 1.000. Além disso, para cada simulação, são gerados retornos sintéticos para cada ação, usando uma distribuição normal, usando essa função aqui, o numpy.random.normal. Um tamanho que a gente já especificou aqui, que é igualzinho do retorno da carteira, para não dar um overlay a mais. Ou seja, não ir demais e não ir muito baixo também. Com isso, a matriz de retorno médio, usaremos a matriz de retorno médio e a matriz EDA para garantir as correlações entre que as correlações sejam preservadas, que é o que estamos acontecendo aqui, ó, no Chonamsky, que é o ponto, que é o EDA. Seremos o EDA. Então, aqui, por exemplo, isso aqui, ó, retornos sintéticos, no .winner, .rpdf, que é para gerar o distribuição normal aqui. E após isso, os retornos da carteira serão calculados usando o NP Comprod. O Comprod vai colocar o produto acumulado dos retornos diários para mais ser o produto acumulado dos retornos diários mais um, para representar o crescimento do capital. E o valor da carteira vai ser armazenado em montante final a cada simulação. Com isso, já podemos criar o nosso gráfico de linhas aqui. Veremos aqui, no caso. Esperar. No caso, nós botei para rodar mil simulações aqui. Que é assim. Como dito anteriormente, o montante inicial vai ser $100.000, no caso. E a partir disso, nós criamos várias carteiras possíveis para isso. Quer dizer, não seria exatamente carteiras. Carteiras, mas várias simulações do que pode acontecer no futuro. E com Tier 1, nós podemos ter um retorno máximo de mais ou menos uns 450 mil, por exemplo, mais ou menos, depois de 3 anos. E para ver como foi estatisticamente, usaremos as seguintes funções de baixo, aqui, ó. Caso queremos o percentil dos 99%, dos 95%, na média dos cenários lucrativos, ou seja, maior que ficou acima de 100 mil. Que é o que está aqui, ó. Ou seja, nós temos 99% de confiança de que o valor dessa carteira vai ser maior que 94 mil. 95% de confiança que teremos retorno de 12% ao longo, depois de 3 anos, ou seja, apenas 5% das simulações foi abaixo disso. Além disso, temos o retorno com 50% de confiança, ou seja, tem metade de chance de acontecer.
que seria maior do que 189 mil, depois de 3 anos. Também a porção total de quantos retornos lucrativos vieram dessa simulação. Com isso, também nós podemos criar um gráfico de histograma, no caso. Nós usaremos o quê? O step fill, uma fórmula de histograma, um alfa 0,8, que seria mais ou menos a transparência dela, ou seja, no caso seria a não transparência, opacidade, no caso. 0,8. Densidade igual a falso. Com isso, a gente consegue criar esse gráfico aqui, ó, de expressão de mudança dessa simulação. Ou seja, todos os valores que estão à frente, de 100 mil, são os valores que tiveram lucro. E os que foram abaixo são os que tiveram prejuízo. O que condiz com o que tivemos aqui, ó. 98% dos cenários foram de 50 e 100 mil. Que é o que podemos verificar aqui, inclusive. E essa seria a aula de hoje. Caso tudo tem alguma dúvida aqui? Tudo certinho. Vai colocar alguma outra empresa aqui para simular? Ah, deixa eu pensar. A Tesla? Deixa eu ver aqui. Ver aqui, ó. Finance. Vamos ver aqui. Tesla. E tem outras? Essa aqui não. Essa é Chipcare. Nasdaq. Essa aqui mesmo? Não. Essa aqui. Essa aqui. TSD. No lugar da meta. Aqui, faturação. Só chegou para a Amazon. Podemos ver a diferença, então. Isso aqui de volta. Olha, então é bem maior. Ei, menino. Quando foi até lá, são uns 500 mil, né? O outro. 99,4% de confiança de cenário lucrativo. Tem. Até bugou o negócio aqui. Essa é a carteira, cara. Essa parte. E o pior, 5%, quer dizer, 95% de chance de ser maior do que 183 mil, inclusive. Tem. Então, essa aqui é a aula de hoje, né? Simulação de Monte Carlo. Inclusive. Ok. Fechou, então. Então, vou deixar a próxima aula para. Não sei, apresentação para a Júlia, no caso. Sobre a